conhecimento sobre as artérias coronárias que a gente falou, tá? Entender a importância delas, porque é interessante conhecê-las, né, os seus nomes. Então, são artérias, a gente tem ramos da medicina especializados só nessas artérias. A gente tem setores em hospitais, né, setores, departamentos que são ligados, associados só a tratamento de artérias coronárias. Então a gente sabe, problemas na circulação dessas artérias vão comprometer a nutrição do coração e, consequentemente, a manutenção da nossa vida, né? Então, por isso que elas são tão importantes e a necessidade de conhecer melhor, né? Pelo menos saber, ter uma noção geral. Então, vamos aplicar, a gente viu os nomes delas, vamos entender agora, do ponto de vista clínico, a importância das coronárias. Então, a gente sabe, elas vão nutrir, ó, essa imagem bonita, tá vendo aqui de fundo, do coração. Aqui a coronária, o ramo interventricular anterior, ó. E aqui a gente tem um ponto diferente, que está roxo, tá vendo? Significa que existe um problema nessa parede, ela está sofrendo um dano. Muito provavelmente por conta de má circulação nas artérias coronárias. O sangue não está chegando ali como deveria. Então é o seguinte, gente, quando a gente tem obstruções das coronárias, essa obstrução vai ser produzida, pode ser produzida, né? Por elementos sólidos que estão no sangue, como fragmentos de alguma coisa, ou elementos que não se dissolvem no plasma, como elementos gordurosos, por exemplo, ou pode ser por compressão externa. O próprio coração, se ele tiver que fazer muita força para bombear o sangue, a musculatura cardíaca pode comprimir essas coronárias, tá? E isso leva à redução do volume de sangue que passa por ali. E, consequentemente, a gente vai ter um comprometimento da nutrição daquele tecido. Então, aqui está mostrando, ó, essa coronária, né, que é um ramo marginal, onde a gente tem um comprometimento circulatório aqui. Então, a gente vê uma mancha roxeada, né? Então, quando a gente não tem o sangue passando em quantidades adequadas, a gente diz que está acontecendo uma isquemia do tecido. Tá ok? Aqui está mostrando uma outra coronária com problema, ó. Então a gente tem aquele ramo interventricular anterior e uma área isquêmica importante aqui, tá? Então por isso a importância de conhecer os nomes delas, né? Então essas isquemias, quer dizer, essa ausência de fluxo sanguíneo que produz a isquemia, que é a ausência do oxigênio no tecido, vai levar à morte das células. E a gente chama essa situação de infarto agudo, né, aqui do miocárdio, que a gente usa muito essa sigla IAM. Então, o infarto agudo do miocárdio ele acontece principalmente devido a obstruções de coronárias. Essas obstruções elas podem ser num nível de gravidade menor, médio ou grande, vamos dizer assim. Tá? Então a gente tem percentuais de obstrução, a gente pode ter uma obstrução de 20%, de 50%, de 80%, de 100%. Né? Normalmente obstruções de 100%, dependendo da área do coração, podem produzir a parada cardíaca. Tá ok? Então o infarto agudo do miocárdio está associado à obstrução de artérias coronárias. Tá vendo a importância? Uma coisa tão assim falada, né? Situações de infarto, a gente escuta tanto falar por aí na mídia e até na própria família, fulano infartou e tal. Tá ok? Lembrando que esse termo não é usado apenas para o coração, tá? Qualquer órgão ou tecido que sofre isquemia, a gente diz que está acontecendo um infarto ali naquela região. Tá? A não ser, por exemplo, no tecido cerebral, que a gente chama de acidente vascular, né? A gente usa um outro termo. Então aqui, olha só, gente, como é que a gente pode corrigir esse problema? Dependendo do grau de obstrução, a gente vai ter recursos, correções adequadas. Então é o seguinte, normalmente quando você tem obstruções até um determinado nível, quer dizer, até em torno de 60%, você tem como corrigir isso sem necessariamente ter que abrir a caixa torácica e fazer uma intervenção direta no coração, né? Através da inserção de ponte, que é uma cirurgia maior, que requer muito tempo de internação, o risco é muito grande para o paciente. Então, até normalmente 60%, entre 60% e 70%, existe um recurso que não é tão invasivo quanto uma cirurgia de toracotomia.
Então, a gente tem aqui que é o chamada angioplastia. Então, a plastia, correção cirúrgica, né? Aqui anjo, remetendo a artérias coronárias. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. É colocado um catéter através de um acesso arterial. Aqui está se usando uma artéria que está presente, que passa aqui pela virilha, um ponto superficial de uma artéria chamada artéria femoral, que a gente vai falar dela quando falar do sistema circulatório. Esse catéter é como se fosse uma hastezinha, bem fininha, que é colocada dentro do sistema arterial, e ela é bem flexível também, e ela vai sendo guiada por dentro do sistema, ó lá. Ela vai cair aqui na artéria aorta e vai contra o fluxo, e vai até o coração. Chega lá no coração, a gente vai direcionar esse dispositivo para uma coronária, e lá é colocado um balãozinho que vai inflar, vai encher um balão dentro da coronária. E aí, depois que esse balão encher, você vai ter a coronária se distendendo, é colocado um dispositivo metálico e todo o sistema é retirado, só fica lá uma redezinha metálica que a gente chama de stent. Vamos falar mais aqui, vou mostrar mais desenhos para vocês. E aí você tem essa coronária dilatada novamente. Então, o que estava produzindo obstrução, tá vendo que está em amarelinho aqui, ó? Ele vai ser apertado para a parede arterial, né? E você vai ter essa artéria dilatada, quer dizer, o fluxo sanguíneo tende a ser restaurado. Então aqui está ilustrando ó, uma outra imagem, olha só. Então uma artéria coronária normal, então tá vendo ela aqui dentro? Ó, lisinha, limpinha, sangue passando numa boa. Aqui já com presença de alguma coisa, aqui está ilustrando placa de ateroma, que é o acúmulo aqui de colesterol na parede vascular, né, que acontece muito, a gente vai ver isso quando falar da histologia dos vasos sanguíneos, que pode acontecer dentro da parede e causando um certo grau de obstrução, tá vendo? Aqui é 25%. E aqui mais, ó, 85%, porque normalmente essa situação ela tende a vir para essa aqui. Você tende a aumentar isso, tá? Esse grau de obstrução. Então aqui bem comprometido. Olha só, como é que o sangue vai passar por aqui, gente? Sem chance, né? Complicado isso. Então tem que corrigir, senão a pessoa vai morrer. Então olha só, então a gente tem 3 procedimentos de correção, na verdade os 3 não são de correção, mas eles são complementares, que são realizados nessas situações. Então estão aí eles, ó, angiografia, cateterismo e angioplastia. Eles são complementares. Normalmente os médicos eles utilizam os 3. Então a angiografia ela é mais para diagnóstico, tá? Grafia ó, é fazer um registro, um mapeamento, é visualizar o problema através de um exame. Então esse é um exame, tá? A angiografia é um exame, onde é colocado um contraste, né, injetado, um contraste na pessoa, e esse contraste ele vai demarcar, ele vai mapear, ele marca, porque ele emite uma fluorescência, e aí através de um monitor você consegue visualizar essas artérias melhor por conta desse contraste que vai deixar elas mais evidentes. E aí a gente consegue verificar muitas vezes se o sangue está passando bem ou não, tá ok? Bom, o cateterismo, que é colocar o catéter apenas, então é fazer primeiro um reconhecimento, e a angioplastia, que é a correção propriamente dita, tá, gente? Então olha só, então aqui tá mostrando, olha que bonita essa imagem, né, esse desenho, lindo ele, ó. A gente tem um catéter, que é a haste, né, isso que tá laranja aqui dentro é o balão, e aqui fora a gente tem tipo uma redinha, tá vendo que é essa aqui, ó, que essa pessoa tá segurando, ó, o catéter aqui, ó, e essa redinha, que não é, ela é de aço inoxidável, aço cirúrgico, que é o stent, ele que fica dentro da artéria, essa estrutura aqui, ó, que vai manter a artéria dilatada, tá? Então vamos ver aqui mais sobre isso, olha lá. Então a gente vai ter o seguinte, muita atenção, olha os stents aqui, tá vendo? Então ele aqui fechado e aqui aberto, após inflar o balão ele fica desse jeito aqui, ó. Então ele é colocado murchinho assim, estreitinho. Então a gente tem aqui ó, o catéter sendo inserido, subindo através da aorta, então foi feita a angiografia antes, aqui ó, a colocação do catéter, né, aqui tá ilustrando na artéria femoral, na região da virilha, que é onde a gente tem um ponto superficial do sistema arterial, ele vai subir por aorta e aqui ele vai ser direcionado para a artéria que está com problema. Lembrando que antes foi feita a angiografia para saber qual é a coronária com problema, né? Isso mediante, claro, sinais e sintomas que o indivíduo eventualmente
manifesta uma dor, um desconforto, uma alteração de pressão arterial, uma alteração de frequência cardíaca, uma arritmia, já são sinais de que pode ter problema na circulação coronariana. E aí a gente tem então ele sendo direcionado, aqui está ilustrando, tá vendo? O ramo interventricular anterior. A gente tem um catéter chegando aqui no ponto do problema, tá vendo a parede aqui, ó, cheia de ateroma. E aí o balãozinho que está em azul aqui, ó, chegou nesse ponto, isso o médico acompanhando no monitor, chegou lá no ponto que está com problema, que tem que ser resolvido. A gente tem esse balão sendo inflado, e aí depois, esse stent ele vai alargando, tá vendo como é que ele fica? Ele vai ficar assim, ó, ele sai desse estado para esse, e aí depois esse balão ele murcha novamente, só que daí o stent já alargou, no momento que ele se distende, ele não retrai mais, e aí o balão é murcho, e aí ele vai ser removido, o médico puxa todo esse sistema de catéter mais balão e só fica o stent lá, mantendo a artéria dilatada, tá? Restabelecendo o fluxo. Isso é angioplastia, tá? A inserção só do catéter é cateterismo, tá ok? Muitas vezes passar o catéter ali, às vezes, dependendo do grau de obstrução, já pode produzir algum tipo de resolução. Mas, na realidade, o cateterismo é mais para fazer um mapeamento, um reconhecimento, vamos dizer assim. E aí depois se coloca o catéter com balão, com stent, aí se faz a angioplastia, tá, gente? Então isso normalmente é para graus mais baixos de obstrução, né? Graus daqueles, como a gente mostrou ali, 85%, isso aí já não vai resolver, não tem como abrir essa artéria, e aí tem que ser feita uma cirurgia com toracotomia, abertura de tórax, exposição, né, colocação de pontes, quer dizer, colocar fragmentos de outros vasos sanguíneos, normalmente se utiliza a veia da perna chamada veia safena, e aí coloca lá e faz uma ponte, quer dizer, pula aquele ponto de obstrução, utilizando um novo fragmento vascular, tá? Chama cirurgia de revascularização. Aqui, ó, tá ilustrando na angiografia, tá vendo? Ó, o ponto, isso aqui então é angiografia. Então é como se fosse uma radiografia, só que das coronárias. Foi administrado o contraste, então a coronária ela fica bem marcadona por conta do sangue que tá com contraste. E aí a gente vê aqui que ela tá estreita aqui, tá vendo? E aí após a angioplastia, olha lá que bonitona, grandona, fornecendo o oxigênio necessário aí, tá? Então são procedimentos que normalmente o paciente não precisa ficar muito tempo, não requer muito tempo de internação hospitalar. Na maioria das vezes, em torno de 24 horas, ele fica sob observação após ser realizado essa correção, né, esse procedimento, vamos dizer assim, e aí depois ele é liberado. A toracotomia não, gente, tem que ficar aí mais de um mês, às vezes, internado em ambiente de unidade de terapia intensiva, quer dizer, não é mole não. Aqui ilustrando uma angiografia, tá vendo que bonito? Olha só, aqui circulação plena, né? As coronárias, o sangue passando numa boa. Aqui a gente já vê pontos de obstrução, tá vendo? Vários pontos, ó, tanto da coronária esquerda quanto da direita. Aqui o catéter, né? Uma imagem real, a gente vê o catéter com o balão, que eu comentei com vocês. E aqui depois, né, é feita uma angiografia, a gente consegue visualizar o stent, ó lá, colocado ali. Tá vendo que bacana? Legal, né? Tá ok, gente? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e que isso agregue ainda mais na formação de vocês, né? Que é tão importante, vocês vão se deparar com esse tipo de situação. Eu imagino que muitas vezes na vida de vocês, dependendo do caminho que vocês forem trilhar, se for pro ramo hospitalar, vocês vão encarar muito isso. Tá bom? Então a gente fica por aqui e a gente se vê.